Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? Por aqui quem nos fala, sou irmão em Cristo Jesus, missionário, profeta César Machado, né? De Venezuela, mas estando aqui em Brasil já faz muitos anos fazendo missões, né? Para ser exato, desde o ano 2007, o Senhor meu Deus me tem por aqui, por este país, fazendo missões, né? Graças a Deus, e casado com brasileira, né? Desde 2011, já vou fazer 13 anos de casado para a glória do Senhor com a missionária, minha esposa, a minha índia branca, minha amada Nelsa, glória a Deus, né? E bom, irmãos, eu tenho 3 meses por aqui, pelo sul do Brasil, né? Como muitos já sabem, já estou trabalhando, porém, né, aconteceu um incidente de trabalho e eu estou de atestado médico. Mas como eu não gosto de ficar parado, eu dediquei para o Senhor e consagrei para Deus um tempo para realizar a minha sexta jornada apostólica profética pelo sul do Brasil, né, pelas áreas mais perto daqui de onde eu estou morando, de Santa Catarina. E hoje me encontro aqui na cidade de Rio do Oeste, aqui em Santa Catarina ainda. Se Deus quiser, quarta-feira estarei saindo para Rio Grande do Sul, para a cidade de Marau. Amém? Então, assim, estou por aqui já quase uma semana, para a glória do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Deus tem me levado para uma família aqui, né? Que realmente eu tenho visto como Deus tem ministrado, pessoas específicas que Deus tem está tocando e tem tocado, né? E elas têm falado e confessado com a sua própria boca, que isso é muito importante. Estou aqui na casa de um amigo, de um irmão, também venezuelano. Estarei realizando um culto dia de terça-feira aqui, né? Um culto com a sua família, junto com aquela outra família, no nome de Jesus, né? Hoje, nesse tempo, irmãos, Deus tem me trazido para especificamente famílias, né? Famílias, casas, lares, né? É interessante, né, que quando a gente fala de jornadas apostólicas, uma cruzada, uma viagem missionária, a gente já pensa já que a gente vai andar pregando de igreja em igreja. Amém? Se Deus abre as portas para ir para uma igreja, para pregar numa congregação local, tudo bem. Por mim, tudo bem, não tenho nenhum problema. Assim como também não tenho problema em pregar, em anunciar a palavra de casa em casa, como fazia, né, antigamente os apóstolos no livro de Atos, né, no Novo Testamento, né? E eu creio que é maravilhoso compartilhar a palavra de Deus, né? De casa em casa, porque isso gera mais intimidade, mais comunhão. As pessoas se abrem um pouco mais, né? Glória a Deus. Bom dia, Valéria de Souza. Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor. Então, é, estou por aqui, mas compartilhando essa palavra de Deus, né? Deixando, como eu costumo dizer, a marca do Senhor Jesus, né? Ontem, à meia-noite, me tocou levar uma palavra numa plataforma digital, né? Via áudio, onde o Senhor me permitiu levar uma palavra que aparentemente parece forte, uma palavra que confronta a igreja, mas é uma palavra que tocou no meu coração e que toca a minha alma. E eu queria, tipo, falar um pouco sobre essa palavra que eu falei ontem, que eu ministrei ontem para a glória do Senhor, né? Naquela plataforma A Voz Profética, que é um grupo, né, de ministros, de líderes, profetas, apóstolos, pastores, que são venezuelanos, que estão em vários lugares do mundo, tá certo? Então, mas hoje eu já tinha essa palavra preparada do dia primeiro deste mês de junho, amém? E eu queria compartilhar essa primeira parte, o primeiro versículo, que me chamou a atenção, irmão, me chama muita atenção porque ele fala do amor de Deus, sabe? Interessante que se você ler o capítulo 3 do profeta Jeremias, o capítulo 3 você vai ver o povo de Israel, você vai ver o povo de Deus de costas para Deus, você vai ver uma nação totalmente corrompida, uma nação totalmente devassa, adúltera, fornicária, né?
uma nação de Israel totalmente rebelde, totalmente em rebeldia contra Deus, uma nação idólatra, uma nação prostituta, né? Uma nação que está totalmente suja, maculada, né? Uma nação que está submergida, vamos falar assim, na escuridão, na prostituição, na imoralidade cultural, espiritual e física, né? Mas o que me chama a atenção não é nem sequer isso, irmão. Tudo isso é muito forte saber, né? Porque você vê hoje como está a igreja de hoje, como está a igreja hoje no século XXI, como está hoje em dia a igreja cristã evangélica aqui no Brasil, como está a igreja na tua cidade, como está a igreja de Cristo Jesus no teu estado, né? Como está a igreja de Cristo Jesus, aleluia, na tua região, né, do Brasil, seja no norte, você que é do norte, você que é daqui do sul, você que é do leste, do nordeste, do oeste, né? Você que é do sudeste, né? Como está realmente, né? Sendo sincero, como está a igreja hoje, né? Dá para pensar, dá para pensar um monte de coisas de como está a igreja, de como está o mover do Espírito Santo, de como está o testemunho da igreja, de como está o caráter da igreja, de como está a santidade ou santificação da igreja de hoje, como está hoje os homens de Deus, como estão os líderes, como estão os pastores de hoje, aqueles que estão encarregados, aleluia, diante de Deus, de apacentar, né, de cuidar, de dar o alimento, aleluia, o alimento necessário, o alimento correto, a palavra correta, o pão correto, o trigo correto, aleluia, o pasto correto, as ovelhas de Cristo Jesus, as ovelhas do Senhor, né? Então assim, dá para pensar muita coisa, irmãos. Dá para questionar muita coisa hoje em dia, né? Porque hoje já não dá para mim voltar para o passado do contexto histórico de Jeremias, né? Mas está aqui escrito na palavra de Deus como estava a igreja, como estava o povo de Israel, como estava Israel, como estava a tribo de Judá, como estava, né, o povo de Deus, como estava o povo que foi escolhido, que foi eleito por Deus, aleluia, como estava o povo que outrora Deus tinha tirado, né, do Egito, através de através de um grande homem de Deus, como foi Moisés, sucessivamente com Josué, que Josué levou a próxima geração para a terra prometida. Então, meu irmão, vemos como está um povo que, desde o princípio, aleluia, desde o princípio da sua libertação, quando Deus decidiu tirar ele das mãos do faraó, vemos um povo que estava escravizado na cultura, né, egípcia, estava escravizado de forma realmente escrava mesmo. Valga a redundância. Uma nação que estava escrava, né, e dominada por Egito. Então Deus, né, escutou o clamor do povo, como ele tinha falado para Moisés. Deus escutou o clamor do povo de Deus, né? E Deus decidiu levantar um libertador. O próprio Deus, ele escolheu levantar um libertador, né? Como todos nós conhecemos, que foi o grande profeta Moisés, que disse a palavra de Deus que nunca mais se levantou e nem se levantará um semelhante a Moisés dentro do povo de Israel. Então, irmãos, glória a Deus, né? Mas vemos como o povo de Deus se comportou depois desses 40 anos no deserto, né? Um povo que era contumaz, um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que era ingrato, um povo que mal agradeceu as coisas que Deus deu, um povo que viu os milagres de perto, um povo que viu as 10 pragas no Egito, um povo que viu o próprio Deus abrir o mar vermelho, o povo que viu, aleluia, o próprio Deus, aleluia, abrir a terra, né, para engolir os pecadores que murmuravam, um povo que, aleluia, que viu, que comeu, que aproveitou o maná do céu, que o próprio Deus enviou, representando que Jesus, ele é o maná que vem do céu, o pão que vem do céu. Então, irmãos, vemos um povo que desfrutou a Deus de perto, que desfrutou a glória de Deus de perto, né, que viu mesmo, né, a mão de Deus poderosamente, sobrenaturalmente de perto.
E que anos depois, né? E que anos depois o povo foi perdendo a sua essência, se esquecendo dos pactos que Deus fez com eles no deserto, da aliança que Deus fez, aleluia, dos mandamentos que Deus do céu e que o próprio Deus trouxe para eles, irmãos. É uma coisa privilegiada, é uma coisa realmente totalmente digna, né? Indigna e privilegiada, honrosa, que nós e que o povo de Deus mesmo não mereceu. E que nós hoje não merecemos também. Mas o próprio Deus, ele trouxe leis, ele trouxe mandamentos, ele trouxe, aleluia, palavras divinas do próprio céu, feitas por ele, escritas por ele, com o seu próprio dedo para o povo de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje, aleluia, Deus manifestou, Deus veio em pessoa através da pessoa de Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, trouxe a glória de Deus andando com ele, aleluia. Jesus manifestou o amor de Deus, Jesus manifestou o amor do Pai, Jesus manifestou o poder de Deus. Jesus foi um homem correto diante de Deus, que disse a palavra de Deus que ele foi tentado em todo, mas ele nunca pecou, porque ele decidiu, aleluia. E ainda disse a palavra de Deus que ele também aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu, e quando ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu, ele se tornou perfeito, porque eu creio por essa palavra que o que nos faz perfeito perante de Deus, irmãos, é a minha, é a tua, é a obediência da igreja, é a nossa obediência. Amém? Então assim, e hoje em dia, irmão, vemos um povo, uma igreja hoje em dia imperfeita, né? Imperfeita perante Deus, imperfeita diante dos olhos do Senhor. Porém, para muitos dos homens, muitos homens são perfeitos, mas Deus está aqui reclamando, aleluia, no livro de Jeremias, para o povo de Deus. Essa palavra, irmãos, eu trago para o contexto hoje atual. Eu trago essa palavra de Jeremias, capítulo 3, completo, tudinho. O capítulo 3 eu trago que essa palavra é o reflexo de como está hoje a igreja, de como está hoje o povo de Deus. Não como está o mundo. O mundo já está perdido. No mundo já é o maligno. O mundo já está totalmente fora, né? Está de fora. Nós temos que pregar a palavra para que porventura Deus resgate pela palavra a muitos que estão perdidos no mundo. Mas o mundo é o sistema do diabo. O mundo está perdido. O mundo está lá dominado pelo maligno. O mundo tem seu próprio sistema, sua própria cultura, que é contra a cultura de Deus, é contra a cultura do reino de Deus. Então, mas eu trago esta palavra, irmão, para a própria igreja cristã, evangélica, protestante, em nome de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo nessa manhã, né? Mais do que um devocional, né? É uma lembrança do amor de Deus. Poxa, você vai dizer, poxa, missionário, profeta, César, você vai falar do amor de Deus, mas você começou falando uma coisas pesadas de um povo que viu a glória, que viu milagres, que viu sinais, um povo que viu, praticamente por dizer assim, viu Deus de perto, mas se esqueceu. Irmãos, muita gente hoje fala, né, nós oramos porque Deus nos manda na palavra orar pela terra de Israel, de Jerusalém, para que nós, pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, sejamos abençoados. Mas se você for agora para Israel, você for para a cidade santa, a cidade escolhida por Deus, geograficamente falando, você for para lá e vá para as terras de Israel, vá para as cidades de Israel, vá para Jerusalém, vá e saia a caminhar de noite, irmão, você vai encontrar realmente que realmente está prostituída completamente essa nação, que já não é mais aquela cidade santa, não tem essa essência, tem perdido a sua essência, porque está contaminada, misturada, está cheia de coisas, cheia de religiões, tem deixado que outras pessoas levantem próprios altares no lugar onde eram lugares santos, dedicados para Deus. Irmãos, está totalmente corrompido. E hoje em dia, o reflexo de como está Israel hoje é o reflexo de como está a igreja hoje também. Está me entendendo? E a igreja, irmãos, né? Infelizmente, né? Infelizmente, mas a realidade é crua. A realidade, né? É um fato. São fatos, são coisas que você e eu vemos a diário. São coisas que têm sido noticiadas, infelizmente, irmãos. São coisas que envergonham, irmão, diante de Deus.
Tem coisas que têm levado muita gente a voltar para o mundo. Tem coisas que têm levado muita gente a fraquejar na fé, a tropeçar na fé, porque, irmão, muitos de dentro da igreja, muitos, tanto pequenos como grandes líderes ou não, têm feito, têm causado tropeços, têm sido motivo de tropeço para os pequenos, para os filhos de Deus, para outros mais dos nossos irmãos em Cristo Jesus, por causa de tudo aquilo que está dentro da igreja, por tudo aquilo que há no coração da igreja. Eu não estou dizendo, irmão, que são todos, não. Eu não estou dizendo que é um 100% da igreja. Não, eu não estou dizendo que é um 50%, não. Estou dizendo que uma grande parte, não sei em porcentagem certo, né? Eu não sei e nem quero saber qual é a porcentagem certa, não quero me impactar, né? Mas a realidade, irmãos, sendo honesto, é a realidade. A realidade é uma coisa que é real, que não é fantasia. E não estou falando fantasia. Eu não estou pregando fantasia. O que você tem visto, não é fantasia, é realidade. Homens, líderes, adulterando, fornicando, né? Envolvidos em outras religiões ocultas, de ocultismo, em fornicação. Pessoas cheias ainda, disfarçadas de crentes dentro das igrejas. A idolatria, o adultério, a imoralidade tem tomado conta de muitos cristãos, de muitos crentes. Não vou falar cristão, porque a palavra cristão significa, eu aprendi que a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Então, eu não vou dizer de cristão, porque seria uma ofensa para Cristo, seria uma ofensa para o Senhor. Vou falar de crentes. Uma grande quantidade de crentes, irmãos, em todo o mundo. Mas eu vou falar somente do Brasil, porque eu moro no Brasil. Deus me enviou como profeta para esta nação. Então, como profeta para o Brasil, eu falo no nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus. Então, irmão, vemos um povo que está se tornando contra Deus, de volta para Deus, está de costas para Deus. E você vê, se você vê o capítulo 3 de Jeremias, você vê, irmãos, o amor de Deus refletido. Você vê a disposição que o próprio Deus tem, aleluia, em perdoar. Você vê a disposição que tem o coração de Deus, aleluia, em amar. O coração do próprio Senhor Jesus, aleluia, querendo perdoar, querendo sarar, querendo curar, querendo libertar, querendo trazer um novo tempo, querendo, aleluia, abraçar e amar, mesmo quando você e eu, quizás, mesmo quando você e eu, mesmo quando nós, como igreja, temos pecado muitas vezes, temos ofendido Ele muitas vezes, mesmo quando você ainda está aí na sua condição de pecado, sem se arrepender, sem confessar os teus pecados, sem buscar ajuda, sem buscar alguém que possa te ajudar no nome de Jesus, sem se arrepender e está ali. Eu acredito que o pior de tudo é que essas pessoas sabem que Deus ama e continuam no pecado, pensando que Deus mesmo assim já perdoou, que eles vão para o céu. Irmão, não se engane, porque Jesus daqui a pouco está voltando, né? Ele vai aparecer no céu, aleluia, ele vai aparecer na sua nuvem e disse que num piscar de olhos seremos arrebatados e levados, aleluia, perante Ele. Mas muita gente, muitos crentes, muitos evangélicos, muitos que diziam e tinham convicção na sua cabeça humana de que já estavam sendo cristãos, vão ficar, vão sofrer. E se chegar a morrer, se você chegar a morrer nessa condição, sem confessar os teus pecados, sem se arrepender, sem se humilhar diante de Deus, sem ir buscar ajuda, você vai morrer e vai para o inferno. Não se engane. Não deixe que teu coração te engane. Eu te falo a verdade no nome de Jesus. Mas o que eu quero falar isso, irmão, é que o Espírito Santo está maravilhoso. O amor de Deus é tão maravilhoso. O perdão do Senhor Jesus é tão maravilhoso, né? Ele já te perdoou. Jesus já te perdoou teus pecados. Jesus te perdoou todas as tuas imundícias. Jesus nos perdoou todas as nossas iniquidades. Jesus nos perdoou todas as nossas macelas, as nossas imoralidades. Jesus já nos perdoou e nos lavou com a cruz do Calvário. Só que acontece uma coisa, irmãos. Acontece que muita gente não recebe, não aceita o
o perdão do Senhor e não quer aceitar, aleluia, aleluia, o milagre que Jesus fez na cruz do Calvário, não quer aceitar a cura, não quer aceitar a vida eterna, não quer, mesmo que o próprio Deus veio em forma de homem e morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim, por você, aleluia, e nos perdoou, aleluia, para sempre. Muita gente está chutando, está menosprezando o sangue derramado, está menosprezando o nome que está por cima de todo nome, está menosprezando a presença e a pessoa de Jesus, está menosprezando, aleluia, o Espírito Sagrado, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Está pisando na palavra de Deus, está pisando, está menosprezando a lei de Deus, está menosprezando o próprio Deus, está menosprezando e pisando o amor de Deus. E que diz a palavra de Deus que o amor de Deus cobre multidões de pecados, que o perfeito amor, aleluia, aleluia, lança fora o medo, lança fora o temor, o perfeito amor. E as pessoas têm se esquecido desse perfeito amor, tem pessoas que têm se esqueceram realmente de que Deus é amor perfeito. Assim como o povo de Israel aqui em Jeremias 3. E você lê o livro de Jeremias, irmãos, são 25 versículos do livro de Jeremias, capítulo 3. Mas você vê como o Senhor, desde o primeiro versículo, irmãos, olha aqui, eu vou ler aqui só o versículo 1 de Jeremias 3. Dizem, se um homem despedir a sua mulher e ela se for dele, e se juntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Porventura aquela terra de todo se não profanaria? Ora, pois, tu fornicaste com tantos amantes, olha aqui, tu fornicaste com tantos amantes, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Meu irmão, que amor é esse? Que amor é esse do nosso Deus? Que amor é esse do nosso Senhor Jesus? Que amor é esse do Espírito Santo, irmão? E você ainda brincando de crente? E você ainda brincando com Jesus? Ainda você brincando de líder, de ministro? Ainda você brincando de homem de Deus, de mulher de Deus? E olha como está a condição de muita gente, irmão. Né? Profanada, né? Fornicária, uma condição em fornicação, adultério. Mas Deus ainda mesmo assim, Deus ainda e mesmo assim te chama, torna para mim. É muito sério isso, irmão. E é muito forte o amor de Deus. Sabe, Deus realmente é Deus. Deus realmente é Deus. Mas não quer dizer, irmão, eu vou te dizer que muita gente se aproveita desse amor de Deus, que é uma graça que se renova todos os dias, que é misericórdia sobre nossas cabeças todos os dias. E é por isso que você e eu estamos de pé. É por isso que você e eu estamos hoje vivos, conversando, falando, respirando. Aleluia. Mas muitos não se arrependem. Muitos estão ainda nessa vida pensando que porque Deus é amor, que é porque Deus é Deus gracioso, um Deus que derrama graça sobre graça, né? Que na multidão de pecados ainda Deus derrama muito maior graça. Irmãos, muita gente não está se arrependendo porque pensa que porque Deus já perdoou, eles vão para o céu mesmo assim. Não se enganem, de Deus não se zomba. Bom dia, meu irmão Marcos Franco, Deus te abençoe no nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Então, meus irmãos, vemos nesse versículo 1 de Jeremias, como é que é o amor de Deus? Como é que é a paixão que Deus tem pelo seu povo pecador, pelo seu povo rebelde, por um povo que tem adulterado, que tem fornicado, que tem se, diz aqui que tem se deitado, fornicado com tantos amantes. Meu Deus, irmãos. Eu sou um homem de Deus, sou cristão, né? Mas, tipo assim, sendo cru comigo mesmo, sendo cruel comigo mesmo, se eu soubesse que a minha amada, a minha esposa, pode ser assim, fornica com tantos amantes, eu não faria isso. Eu não diria, torna para mim. Eu sou sincero. Eu não faria, mas o próprio Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito. É um amor que não tem fim. Por isso que a palavra de Deus diz assim que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus, Ele ama de verdade. Por quê? Porque Ele é amor. Ele é o amor. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se ao fato de que Ele é amor. Então, se o amor se nega, então não é amor. Então, irmãos, vejamos e consideremos isso o amor de Deus. Como disse o apóstolo João, vejamos quão grande amor tem nos dado o Pai.
em que hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Mas sendo sincero, você merece ser chamado de filho de Deus? Eu mereço? Não, meus irmãos. Nós não merecemos ser chamados de filho de Deus. Porque se você vê Jeremias capítulo 3, você vai ver que nós temos pecado tanto. Se você tem um pouco de razão, de consciência e honestidade e sinceridade e lealdade com o teu coração mesmo e com o próprio Deus, você vai dizer, eu não mereço. Porque quantas vezes eu tenho pecado, fornicado contra Deus, tanto espiritualmente como humanamente, né? E o próprio Deus ainda me chama, Deus te está chamando, Deus te chama a cada dia, torna para mim, volta para mim, igreja, te arrepende, te converte. Eu quero te curar, eu quero te amar, eu quero te abraçar. Irmão, que amor é esse? Que amor é esse do próprio Deus? Nós não merecemos um Deus como esse. Nós não merecemos um Deus perfeito como esse. Mas mesmo assim, Ele, somente Ele nos chama, torna-te para mim. É muito sério, irmão. Olha, levanta os teus olhos aos altos onde não te prostituíste. Deus sabe que a igreja tem se prostituído. Deus sabe, irmão. Deus sabe o que nós temos feito. Deus sabe o que você tem feito. Deus sabe todos os lugares onde você tem pecado, fornicado, prostituído, tendo feito coisas erradas. Deus conhece todos esses lugares onde você tem prestado culto ao pecado, culto à imundícia, culto à prostituição, à imoralidade, culto a outras coisas que não é o próprio Deus, que tem tirado a Deus da tua vida, que tem tirado a Deus do teu caráter, do teu ministério, da tua igreja. Deus sabe, irmão, Deus conhece. Diz aqui, levanta os teus olhos. Deus está falando assim, abre os teus olhos. Levanta os teus olhos e vê. E vê, diz aqui, e vê. Onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles como o árabe no deserto. Assim profanaste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Aí, irmãos, aí vemos nós, somos tão hipócritas, irmãos. Tão hipócritas, tão falta de entendimento por causa do pecado, né? Claro, que para nós hoje, falando de hoje, atualizadamente, falando da igreja de hoje, nós é melhor para nós, é mais fácil para mim hoje, para você, para nós, é culparmos ao mundo, culparmos a política, culparmos ao presidente, culparmos o Bolsonaro, culparmos o Lula, né? Culparmos a democracia, ou a má democracia. É muito fácil para nós fazermos isso. Mas aqui o Senhor não está culpando a nenhuma política, Deus não está culpando aqui nenhum rei, Deus não está culpando aqui a nenhum governador, nenhum político, não. Deus está aqui falando assim para o povo dele, para seu amado povo. Onde não te prostituíste? Nos caminhos e te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim profanaste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Irmão, vemos como nós, a própria igreja, o próprio povo de Deus, temos sido motivo de pecado, de contaminação do Brasil, da terra. É pelo pecado, irmãos. Né? O pecado da igreja. Irmão, não tem uma coisa que abra mais portais para o inferno que quando a própria igreja peca. Não quando o mundo peca, porque o mundo já está perdido. Eu gosto de falar e repetir isso. O mundo já está perdido. No mundo já é o maligno. Satanás domina lá no mundo. Esse é o sistema dele contra a cultura do reino de Deus. Porém, quando um cristão, ou quando a igreja, quando o povo de Deus mesmo se prostitui, peca, aí é que Deus considera que a terra é profanada. Quando o povo dele contamina. Quando o povo dele se contamina, quando o povo dele está em adultério espiritual, quando o povo profana o culto a Deus, a terra, a própria terra, aleluia, é profanada, é contaminada, é corrompida, é maculada. Com que, irmão? Pelas fornicações e com a malícia, com a iniquidade. Mas para mim é mais fácil culpar a outros que não tem nada a ver com Deus. Para a igreja hoje é mais fácil culpar a uma pessoa, a um sistema que não tem nada a ver, que não tem nenhuma ligação com Deus, que não tem nenhuma conexão com o próprio Senhor. Mas nós, o povo de Deus, nós temos conexão, nós temos ligação com Deus, nós somos o povo de Deus pelo Espírito Santo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e Deus reclama de nós. É a nós que Deus pede contas.
É a nós que Deus revela o seu amor, mesmo estando em pecados, mesmo estando em fornicações, mesmo estando em adultério, mesmo assim Deus, Ele revela o seu amor para o seu povo, para o seu amado povo, para a sua igreja. E mesmo assim Deus chama, torna-te para mim, torna-te para mim. Né? E é por isso, irmãos, que você vê que em muitos lugares as chuvas foram retiradas, né? Aleluia, não houve chuva seródia, mas diz aqui Deus, tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. O interessante é como o próprio Deus fala forte, né? Deus, Ele ama seu povo, Deus ama a igreja, Deus ama, aleluia, a sua nação santa, Deus ama, aleluia, as suas ovelhas. Porém, o próprio Deus, Ele é o mesmo Deus que confronta de forma pesada, por como Ele fala aqui, né? Mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha, ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Né? E outra, eu vejo muita gente hoje, ai, mas você tem que falar do amor, irmão. Que amor é esse? Que mais amor do que falar esta palavra aqui? Que mesmo a igreja estando suja, contaminada, maculada em pecado, muitos líderes estão em adultério, em fornicação, traindo e sendo traídos, cheios de orgulho, de orgulho religioso, pregando um evangelho que Jesus não mandou pregar e mesmo assim, aleluia, Jesus, Ele te chama, o Espírito Santo te chama a um arrependimento, a uma conversão, porque Ele te ama, porque Ele quer te restaurar, porque Ele quer te curar, Ele quer que a terra venha a ser sarada, restaurada, aleluia, pela tua vida, pela tua santidade, pela tua obediência, pelo teu testemunho em nome de Jesus, não pelos teus dons, não pelo teu ministério, não pela praga da tua igreja, não, Deus quer restaurar a terra pelo caráter, quando a igreja, quando o povo de Deus, quando a noiva de Cristo se volte para Ele, aleluia, para que Ele venha tirar as macelas, para que Ele venha lavar e purificar, para que a terra venha a ser restaurada, para que Deus volte a abrir os céus, para que Deus abra os céus de novo sobre o Brasil, sobre a diferente região onde você está, no nome de Jesus. Diz que as chuvas são retiradas quando a fornicação, quando o pecado, quando o povo de Deus, aleluia, se volta para a idolatria, quando uma nação se volta para a idolatria, quando uma geração se torna idólatra, Deus fecha os céus. Deus fecha os céus, não tem fluir das águas. A terra se torna árida, profanada, contaminada por causa das fornicações, principalmente do povo de Deus. Aqui, versículo 5, porventura conservará ele para sempre a sua ira? Olha aqui como é Deus. Porventura conservará ele para sempre a sua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Olha como Deus está confrontando a igreja. O próprio Deus está confrontando a sua noiva, a sua amada. Quantas vezes, quantas maldades você fez? Quantas maldades você fez? Né? Quantas vezes você quis me ofender, me ofendeu? Quantas vezes você não teve temor de mim e você fez as coisas? Quantas vezes você fez e eu permiti, eu tolerei em amor, eu tolerei, né? Mas ele fala aqui, uma pergunta, conservará ele para sempre a sua ira? Como é que é Deus, irmãos? Que amor é esse? Eu gosto de falar essa palavra, que amor é esse do nosso Deus, né? Que ele não conserva para sempre a sua ira. E Deus começa a falar dos pecados de Judá, dos pecados de Jerusalém, dos pecados de Israel. E vemos como a idolatria, a fornicação, o adultério, a prostituição, aleluia, que como eles idolatraram, como se deitavam com pedra, com pau, com a madeira, como prestavam culto para outras coisas que eram criatura. Irmãos, como o povo se voltou contra Deus e ainda Deus libera a palavra de restauração, ainda Deus chama ao arrependimento, ainda Deus fala e chama a um tempo de conversão, mesmo que o povo está em rebeldia hoje, muita gente está em rebeldia, muitos líderes são rebeldes e acham que estão certos, e acham que Deus ainda respalda, e acham que ainda tem a cobertura de Deus. Irmão, Deus te chama ao arrependimento de verdade, a uma verdadeira conversão genuína, de dentro para fora, em espírito e em verdade, no nome de Jesus, né? E ele fala assim, ele faz um convite para nós hoje aqui.
No versículo 13 diz assim: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, que estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, disse o Senhor. Deus sabe que muita gente não tem dado ouvido a Deus, não tem se importado com aquilo que Deus está falando. Tem muita gente que não tem se importado e não se importa até hoje com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está profetizando que vai fazer e que vai acontecer se você não se arrepender. E ele somente fala assim: somente reconhece a tua iniquidade. Somente reconhecer. Olha como que está o nível do orgulho hoje dentro da igreja, dentro de muitos cristãos, dentro de muitos líderes e pastores, que eles não querem reconhecer. E Deus somente quer assim: somente reconhece, somente reconhece. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste, reconhece que transgrediste contra o Senhor, que pecaste contra o Senhor, teu Deus, né? O negócio é sério, né, irmão? Não tem um bicho mais duro de coração do que um líder religioso, um ministro religioso, e mais que é aquele que tem séculos no evangelho. Isso é um bicho duro, casca grossa, de se converter, de reconhecer que está errado, de reconhecer que está em pecado, de reconhecer que sempre agiu da forma errada. Esses são os bichos mais duros, né? Mas que Deus tenha misericórdia e possa ter misericórdia. A esse Deus também fala: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor. Reconhece. Reconhece que pecaste. Reconhece que tens pecado. Reconhece que tens pecado oculto. Reconhece que não confessaste ainda, que não buscaste ajuda. Reconhece que tu decidiste fundar, aleluia, um ministério e ministrar, liderar assim desse jeito, ministrar e pregar de forma totalmente errada. Reconheça isso. Somente isso. Reconheça a tua iniquidade, teu pecado consciente, porque você é consciente do teu pecado. Você sabe que está errado, você sabe que está pecando, você sabe que está transgredindo, você sabe que está em iniquidade, mas você sabe que também não quer se arrepender. É isso que é iniquidade, pecado consciente. Isso é o pior pecado. Mas o versículo 14 diz ainda nos chama a conversão. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, disse o Senhor, porque eu sou vosso esposo e vos tomarei, aleluia, e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família e vos levarei para Sião. Olha como é que é Deus, irmãos. Sião fala da cidade do Santo Deus. Sião fala da cidade onde Deus habita. Sião fala do lugar, da dimensão onde está o Senhor. E Deus ainda nos promete que se nos arrependemos, que se nos convertemos, Ele vai nos levar para o lugar onde Ele está. Que amor é esse, gente? Que amor é esse, igreja? Que amor é esse, Brasil? Então é o tempo de vocês, irmãos, grandes líderes conhecidos, em nome de Jesus, e pequenos também, no nome de Jesus, convertei-vos, ó filhos rebeldes. O próprio Deus fala aqui na sua palavra que são filhos rebeldes. Deus não disse que vocês são filhos. Deus não está destituindo a tua identidade de filho, mas Ele fala que vocês são filhos rebeldes. Filhos rebeldes, diz o Senhor, né? Porque eu sou vosso esposo e vos tomarei de cada cidade. Então, irmãos, vemos aí esse tempo, como é que Deus nos chama ao arrependimento, nos chama a convertermos, nos chama a buscar ao Senhor, né? Ai, glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu queria falar hoje desse amor, mas não tem como não falar dessa palavra. Mas eu quero assim, resumidamente, irmão, não quero me alongar muito, falar desse amor. O amor de Deus, o Pai. O amor de Jesus hoje que está aqui, através do Espírito Santo. Nós temos a vantagem do povo de Deus daquele tempo, irmão. Nós temos uma vantagem sobrenatural, porque é sobrenatural. Temos a vantagem de que o Espírito do próprio Deus não é uma porçãozinha, não é um pedaço do Espírito do próprio Deus. Não, é o Espírito omnipresente de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, está sobre mim e está sobre a igreja. Nós temos essa vantagem sobrenatural. E você e eu podemos todos os dias falar com Ele, conhecer Ele, pedir dele
e sermos guiados por Ele, porque é o Espírito Santo quem vai te guiar e quem vai me guiar a conhecer Jesus, a me arrepender, a conhecer o Pai, a buscá-lo em espírito e em verdade. É o Espírito Santo que vai te ensinar essa palavra, que vai te dizer essa palavra é contigo, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. O meu papel como profeta, em nome de Jesus, é falar o que Deus está falando, é denunciar o pecado da igreja e denunciar o pecado. E nesse caso, o pecador hoje é o próprio povo de Deus, a própria igreja que está em muita grande quantidade desviada da verdade, desviada de Jesus, dentro dos templos, dentro das igrejas locais. Tem muita gente que está desviada da verdade, que está fora do propósito do reino de Deus. Então, irmãos, converta-se. Que Deus venha abrir teus olhos, que Deus venha te dar entendimento, que Deus venha te dar temor. Diz na palavra de Deus no Novo Testamento que na primeira igreja havia temor, era uma característica do povo de Deus, que deve ser a característica da igreja hoje, e que Deus precisa restaurar, ressuscitar o temor de Deus dentro de mim e dentro do teu coração, dentro do coração da igreja, dentro da igreja brasileira. Deus está levantando gente que teme a Deus de verdade, que tem temor e tremor de Deus. Porque Deus é a única pessoa, irmão, que pode te lançar no inferno. Que pode lançar o teu corpo e a tua alma no inferno. Então se arrependa. Não porque você tenha 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, até 100 anos dentro de uma igreja local, dentro do evangelho, ou dentro do ministério. Não quer dizer que isso te garantiza a tua salvação. A tua salvação depende daquilo que Deus está falando contigo hoje. Convertei-vos. Convertam-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se no nome de Jesus. Reconheçam a sua transgressão. Somente reconheçam a sua iniquidade, os seus pecados conscientes. E parem de enganar a igreja. Parem de sujar e macular a terra. Parem de ser imãs de maldição para a terra. No nome de Cristo Jesus. E deixem-se guiar pelo Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito de Deus. E não apagueis, aleluia, o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Irmão, Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Um bom dia de verdade, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha ministrar a cada vez mais o seu amor e a sua graça. O amor de Deus é tão grande que mesmo a igreja estando em pecado, mesmo muita gente, muitos líderes, pequenos e grandes, estando em pecado, em adultério, em fornicação, em imoralidade, em iniquidade, Deus chama: torna-te para mim. Volta-te para mim. Em outra parte, Deus fala assim: volte-se para mim e eu me voltarei a vós. Torne-se para mim e eu me tornarei a vós. Como é que é isso, irmão? Que amor é esse? Né? Que amor é isso? Se você quiser, se você não se importar, pode compartilhar essa mensagem. Eu não me importo, compartilhe essa mensagem. Se você realmente entender pelo Espírito Santo, porque tem que ser pelo Espírito Santo. Se você entender pelo Espírito Santo que essa mensagem Deus está querendo falar para muita gente da igreja, compartilha no nome de Jesus e torna-te um missionário. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Então, nós não buscamos agradar a homens ou agradar a pessoas, a ministros ou a denominações, irmãos. E mais ainda quando a gente carrega o ministério, né, profético, quando a gente caminha no ofício do profeta. Né? Não tem um profeta de denominação, não. Não tem um profeta de uma denominação. Não tem um profeta de uma placa de igreja, não tem. Né? Me lembro do profeta, todos os profetas da Bíblia, eles apareciam de repente e traziam a palavra e a mensagem de Deus. O próprio João Batista não estava afiliado aos jebuseus, aos fariseus, né, aos escribas, a nenhum mestre. Ele veio do deserto sendo guiado pelo próprio Deus, que deu o ministério, que deu o chamado, né, de arrependimento para anunciar aquele que está vindo agora novamente. A Yeshua HaMashiach, o Messias, aquele que outrora veio como cordeiro, agora voltará como um leão, com justiça e juízo. Aleluia! Lembre-se disso. E esse grande dia está chegando. A justiça e o juízo de Deus está chegando para acertar as contas. Aleluia! Primeiramente com a igreja, com a casa de Deus. A ordem começará pela casa de Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus faça resplandecer, aleluia, esta palavra no teu coração. Que Deus faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida.
No nome de Jesus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja. Que Deus tenha misericórdia de ti como ministro. Que Deus tenha misericórdia de ti como filho. Em nome de Jesus. Amém? E que você possa reconhecer essa misericórdia sobre a tua vida. Que Deus te dê abundante paz para que você entenda e somente reconheça. E aceite no teu coração. Meu Deus, eu pequei contra ti. Eu vou me voltar para ti, papai. Eu vou me arrepender. Eu vou voltar à essência. A essência de um filho de Deus, chamado, escolhido, dentre a multidão. Amém, irmão? Deus te abençoe. Tenha um bom dia para você. Tenha um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amo vocês. Amém? E lembrem, se vocês quiserem ler esse capítulo 3 de Jeremias, vocês vão ver que amor é esse. Parece um amor louco, um amor de doido. Mas esse é o amor de Deus, irmãos. Que constrange, incondicional. Um amor que te vê pecando, que te vê na lama, mas Ele te chama. Vem, meu filho. Vem. Deus não é um Deus que vai te afundar, mas Ele te chama para que você saia. Ele te chama para que você se arrependa. Ele te chama para que você mude. Ele te chama porque Ele quer, aleluia, te dar novas vestes. Novas vestes. Um novo caminho. Trazer a santidade dEle sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.